Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante. Quero compartilhar da palavra do Senhor. Eu intitulei esta mensagem como a fé persistente. Aleluia, a fé persistente. Vira para a pessoa que está ao seu lado, pergunte-se para ela: você tem uma fé persistente? Se não te respondeu, você pergunta novamente, só para você ouvir a resposta. Aleluia, a fé persistente. Queridos, nós precisamos ter uma fé que persista. Aliás, é essencial na caminhada com Cristo que tenhamos uma fé persistente, uma fé diante do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, nem sempre você vai falar com Deus e você vai obter uma resposta de imediato, ou ver a resposta de imediato. Eu tenho muitos testemunhos de orar a Deus e ver a resposta instantânea, sabe, no momento ali da oração. Eu gosto muito de citar que uma certa vez eu estava orando no meu quarto, num período da tarde, num domingo, estava orando ao Senhor e falando para Deus a respeito de algo, e eu colocando diante de Deus, e eu falando com Ele: Senhor, eu preciso tanto deste milagre. Enquanto eu estava orando ao Senhor, o meu celular vibrou. E eu não sou, sabe, quando eu estou orando a Deus, pode vibrar, chamando, que eu não coloco o meu celular, não tem toque nenhum, ele apenas vibra, e ele pode vibrar à vontade, que eu nem olho, nem vejo, quem que é que está chamando. Estou orando a Deus, mas nesse dia especificamente, o Espírito Santo me incomodou para olhar, e quando eu estava olhando, era uma mensagem de uma pessoa, e o Espírito Santo falou: meu coração, ouça. E eu peguei e ouvi a mensagem era uma resposta daquilo que eu estava falando com Deus naquele momento em oração. Eu falei: Deus, muito obrigado. Eu, na verdade, querida, aproveitei o momento, falei: Deus, espera só um minutinho, que agora tem uma lista, aproveitando a resposta imediata, tem muito agora para colocar diante do Senhor. Bom seria, na verdade não sei se seria tão bom assim, se todas as nossas orações fossem desta forma, não sei se seria na verdade tão bom desta maneira. Por quê? Porque temos também que ter a persistência, e Jesus nos ensina isso, contando esta parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Diga amém. Última parte é parte B do versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Feche seus olhos, por gentileza. Deixa-me fazer mais uma oração contigo. Espírito Santo, precisamos da tua interferência, precisamos da tua ação, do teu poder, do teu mover, trazendo em nossos corações a revelação da tua palavra. Não queremos, ó Deus, apenas ouvir o Logos, receber o Logos, que é a tua palavra escrita, que é muito importante, mas queremos receber, meu Pai, neste momento o rema do Senhor, a palavra revelada do Senhor, que somente o teu Espírito tem poder para fazer. Traga aos nossos corações, traga a cada coração aqui presente, cada um que está ouvindo esta palavra, que o Senhor possa trazer nesta noite a palavra do Senhor liberado, mas revelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Preste atenção, querido. No decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós precisamos perseverar.
perseverar. Sabe, ter uma fé que persevera, não é apenas você estar num culto como este, numa reunião preciosa, maravilhosa como esta, onde ouvimos palavra, onde louvamos, adoramos, mergulhamos na presença do Senhor, onde sentimos a presença dEle, onde temos a convicção, sabe, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e está nos respondendo. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Precisamos deste tempo, sim, é verdade, mas não podemos ficar apenas alimentados em reuniões desta forma, ou como uma reunião do GV, nossos pequenos grupos, né? Ou mesmo, né, no momento que você faz oração na sua casa, agradecendo a Deus, né, pelo seu alimento, que espero eu que antes de você comer, você agradeça ao Senhor, né? Lá em casa é muito interessante que, por mais que seja só eu e minha esposa, pode ser o lanche da tarde, né? Se por acaso estiver em casa, vamos lanchar, a gente pega e ora junto, agradecendo a Deus pelo alimento, né? Ora agradecendo a Deus pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, sabe? Todo momento nós temos esse, né, já criamos este hábito, graças a Deus, né? Que espero que você tenha também, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas não podemos estar demonstrando, meus irmãos, persistência apenas desta forma. Jesus nos ensina, Ele mostra aqui no versículo 8, que é na verdade o motivo, a causa, a razão desta parábola, é justamente o versículo 8, ele fala: porventura achará fé na terra, quando o Filho do Homem, ou quando eu voltar, ele falando dele, porventura ele achará fé na terra. E eu pergunto agora, responde apenas em teu coração: quando Jesus voltar, achará fé em seu coração? Achará fé em sua vida? Jesus cita esta parábola. Ele fala que havia em uma certa cidade um juiz que era iníquo, um juiz que não tinha temor a Deus, sabe, que não tinha um coração voltado para estar ajudando, abençoando outras pessoas, que não temia Deus e nem homem algum. Mas a palavra do Senhor fala que havia ali também uma viúva, e esta viúva sempre ia até esse juiz. Ela tinha uma certa causa. Jesus não explica, não fala qual o motivo, qual a razão desta causa, amém, irmãos? Jesus não cita isso. Jesus cita apenas que essa viúva chegava diante desse juiz constantemente para julgar a sua causa. Eu acredito que era uma causa muito importante, era uma causa muito valiosa para ela, porque a Bíblia diz que ela incomodava, repita comigo, incomodava. Não, fala de novo, fala incomodava. Quem tem filho aí? Quem tem filho aí? Diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Nós temos aqui, né, uns filhos mais crescidinhos, como os meus, né? Como do pastor Tony, que já está tudo acima de 30 já. Peraí, nem tanto, né, pastor Tony? Aleluia, né? Glória a Deus. Mas temos outros também, né? Como o filho do irmão Wellington aqui, mas quantos? Tem um ano e quê? Tem 1 ano e 10 meses? 10 meses só. Qual que é o nome dele mesmo? Ravi. Perdão, é verdade. É o Ravi, né? 10 meses. 10 meses. O Ravi já aprendeu a pedir? Está pedindo ainda não? Só quando está com fome, né? Que aí chora e aponta para mamadeira ou algo assim, ou para o peito, quer mamar, né? Algo dessa maneira, né? Mas eu tenho certeza, quem tem filhos aí um pouco maiores, já passou por momento de filho insistir em algo. Maria já insistiu em algo? Imagina, né? Imagina, né? Filho chega, né? Lembra aí, Tati? Lembra, a Tayana era muito pidona? A Tamara era mais pidona, ainda bem que já condenou já de cara, já apontou, não é ela. A caçula, né, Tayana? A caçula, né, Tayana? Tamarinha é aquela que vê, mãe, agora sou eu. As outras estão crescidas, né? A pidona, né? E entre as três, a que mais ganhava? Mas aí via
insistente, a pidona chegar e puxar na barra da calça, né, da saia, da camisa ali, e mãe, eu quero, e apontar, né? Por quê? Porque para criança, não importa se era uma balinha, um chocolate, ou a mamadeira, né? Ou refrigerante, algo que chama atenção naquele momento, né? Para aquele momento, aquilo para a criança é importante, pelo menos ela acha, por mais que nós adultos que temos que mensurar, não é a criança, mas para ela é importante, ela vai persistir. A mãe pode falar não, a criança pode baixar a cabeça, chorar ali um pouquinho, passa um pouquinho, chega de novo. Mãe me dá, e pede, e aponta, e algo dessa maneira, né? Mas presta atenção, por quê? Porque mostra que é algo que importa para ela. Jesus fala que o homem fala, ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Obrigado, queridos. A boca fala que o coração está cheio. De que o coração está cheio? Daquilo que tem valor, daquilo que é precioso, daquilo que é importante. Você quer saber o que é importante para uma pessoa? Destina um tempo ali, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para conversar com uma pessoa. Sabe, apenas deixa ela falar, que você vai ver o que é importante para ela, vai começar a falar. Se é uma pessoa que o importante para ela é futebol, você começa a falar, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu time perdeu hoje. Sabe, já vai falar já de cara, né? Ele vai falar já, sabe, a respeito de futebol, né? Ele vai falar, sabe, se a família dele realmente é importante, você pouco tempo conversando, a pessoa vai demonstrar a respeito do valor que a família dele tem para ele. E assim é tudo em nossas vidas. Cada ser humano é desta maneira. Jesus mostra que aquela viúva, ela chegava diante do juiz e persistia com ele. Seu juiz, julga a minha causa. Eu pergunto para os irmãos, será algo valioso para ela, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A Bíblia diz que ela insistiu tanto, que chegou o momento que aquele juiz, né, que não respeitava homem algum, que não temia a Deus, falou para si mesmo, quer saber, eu vou julgar logo a causa dessa mulher. Ela tem me importunado tanto, para que ela não venha me molestar mais, então eu vou julgar logo a causa dessa mulher. Ela venceu, ela teve a resposta por persistência. Amém, querido? Por persistência. Sabe, aquilo que tem valor para nós persistimos, nós não abrimos mão, nós não esquecemos, nós permanecemos, sabe, fiel naquilo que é desejo nosso. Você já viu uma pessoa, por exemplo, vou citar aqui, um casal que não tem filhos, mas aí já tem alguns anos de casado e começa, né, não, nós queremos ter um filho, nós queremos ter filho, né, e já para com todo tipo, né, de preservativo ali, né, com tudo aquilo que podia impedir, e agora começa a orar a Deus para ter o filho. E passa 3 meses, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, nada, mas eles continuam falando e continuam orando para ter filhos, porque é importante para eles, é importante para eles. E eu acho muito lindo porque a palavra de Deus também diz, né, com relação à questão de filhos especificamente, né, que nossos filhos é herança de Deus para nossas vidas, amém? Então, se é herança de Deus, para quem tem filho, é herança de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que o Senhor depois vai prestar conta contigo, da herança que Ele colocou em suas mãos, amém? É importante, aquela viúva tinha uma causa que era importante para ela, e ela persistiu. Aquele juiz julgou a causa dela por causa da persistência dela, por causa da insistência dela. E aí Jesus faz essa comparação. Jesus mostra que, sendo nós filhos de Deus, não seria o Senhor também como Pai, não iria julgar a nossa causa, não iria te responder. E claro, irmãos, por mais que quando ele cita no versículo 7, ele fala assim, ó, e Deus não fará justiça aos vossos escolhidos, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Presta atenção, por que Jesus falou a respeito de tardio? Será se Deus tarda?
Existe um ditado aí no mundo que fala assim: Deus tarda, mas não falha, né? Presta atenção, Deus nem tarda e nem falha. Deus age e move no tempo certo, no tempo dele. Ah, pastor, mas por que Jesus fala isso? Porque a respeito de que às vezes as pessoas podem pensar que o Senhor está tardando, que está demorando fazer. Isso nós chamamos de processo. Entre uma pessoa clamar a Deus e ter a resposta de Deus, existe um processo. Este processo pode ser rápido, pode ser instantâneo, mas pode ser um tempo também maior, um tempo demorado. Na vida de cada um existe um processo, sabe? Então, na verdade, Deus não falha, mas também Deus não tarda. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas referências a respeito da persistência e do agir e do mover de Deus. Primeiramente, Daniel. O livro de Daniel nos conta a respeito de que Daniel clama a Deus para ter uma resposta diante do Senhor. A Bíblia fala que Daniel dobra seu joelho, Daniel clama a Deus, Daniel levanta um propósito de jejum. Existe muitas vezes nós fazemos aí, né, propósito de Daniel, né? O propósito de Daniel é 7 dias de jejum, amém, irmãos? Como é que é o propósito de Daniel? 21 dias, né? 21 dias de propósito, 21 dias de oração, 21 dias de clamor. Como nós vamos iniciar o nosso Projetando 2025, agora dia 17, né? Que são 21 dias. 21 dias clamando a Deus, 21 dias apresentando o Senhor, nosso ano, nossos sonhos, nosso projeto, nosso propósito. Daniel não fez um propósito de 21 dias. Ele não levantou um propósito de 21 dias, irmão. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Ele somente colocou no seu coração: eu vou jejuar até o Senhor responder, até eu ter a resposta de Deus. E Daniel levantou o propósito de oração, de jejum. Presta atenção. De repente chega o anjo do Senhor, chega Miguel para entregar a resposta, chega o anjo do Senhor para entregar a resposta de Daniel, e ele fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, desde qual dia, irmãos? Desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a sua oração e liberou a sua resposta, enviou a sua resposta. Mas no entanto, o anjo do Senhor chegou apenas no 21º dia. Uai, o céu é tão longe, é tão distante assim. 21 dias viajando à luz na velocidade da luz, né? Imagina. Não, queridos, não é isso. Nós temos que compreender que existe algo também espiritual, chamado de resistência espiritual. O que é isso, pastor? Ação maligna. Assim como nós vemos e tem o Deus que nós clamamos, que é Pai e nos abençoa, existe também o diabo, Satanás, que está também levantando-se para tentar barrar todas as bênçãos que Deus libera sobre os seus filhos. A Bíblia fala que houve uma luta espiritual. Sabe, nessa luta espiritual era justamente espírito maligno tentando reter o anjo de Deus para não trazer a resposta para Daniel. Mas no entanto, no 21º dia, a Bíblia fala que o primeiro anjo, sabe, Miguel, veio para a batalha também. Então o anjo do Senhor foi até Daniel para entregar a resposta, a bênção que ele tanto clamava. Aí eu pergunto para você: você tem tido uma fé persistente? Você tem clamado a Deus na convicção de que Ele tem te ouvido, Ele é poderoso para te responder e até mesmo para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar? Mas você tem persistido nisso aí? Ou como tem sido a sua fé nesses últimos dias? Sabe, existe algo, talvez em nossas vidas, que nós falamos com Deus e nós simplesmente clamamos e apresentamos a Ele e logo em seguida já esquecemos. Ah, pastor, esquecemos que temos muita fé, já a convicção que foi liberado. Não é isso.
A maioria das vezes não é. A maioria das vezes sabe o que é? A maioria das vezes é porque aquilo não é na verdade tão importante para nós. Não é tão importante. Falamos para Deus, mas apenas por falar. Talvez por desencargo de consciência. E aí deixamos. Você pode imaginar, sabe, no Evangelho de Lucas capítulo 10, um cego chamado Bartimeu, a Bíblia fala que Jesus estava passando por Jericó, e então este cego começa a clamar, a chamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, e ele começa a clamar, e a Bíblia fala que ele vai falando mais alto, e vai gritando, de tal forma que vai incomodando aqueles que estão em sua volta, a tal ponto de pessoas chegar perto dele e falar assim, ó, parafraseando, está lá em 2 Valclécio 2:2, tá? Fala assim: ô ceguinho, te aquieta aí, cala um pouquinho, baixa a sua voz aí, porque, pelo amor de Deus, está gritando demais, né? Mas eles chegam diante de Bartimeu e começam a falar para Bartimeu, porque ele está gritando. Mas sabe o que isso aconteceu? Ele então parou e desistiu, deixou isso de lado. Foi isso sim ou não? Não, não foi. A Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. A persistência de Bartimeu, de tal maneira que então Jesus para e manda chamá-lo. E quando ele vem, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Então seja feito conforme a tua fé. A persistência. Agora, irmãos, olha para mim. Agora imagina, será se aquilo era importante para Bartimeu, sim ou não? Claro que era. Era a sua vida. Ele era cego. Ele queria enxergar, ou voltar a enxergar. Era importante. O que é importante para você? A sua família é importante para você? A sua vida financeira é importante para você? A sua vida espiritual é importante para você? A sua santidade é importante para você? Os seus sonhos, os seus projetos é importante para você? Você é persistente naquilo que tem colocado diante de Deus? Jesus fala que será se ele vai encontrar fé sobre a terra quando ele voltar? Ele apenas demonstrando a respeito desta parábola que ele cita, do juiz iníquo, da viúva persistente, declarando uma fé, sabe, inabalável. Mas muitas das vezes, irmãos, sabe, nós colocamos algo diante do Senhor, e aí em vez da gente persistir, a gente na verdade começa a fazer, sabe o que? Murmurar. Ah, porque isso não está acontecendo. Ah, porque Deus não está respondendo. Ah, porque continua da mesma forma. Ah, porque não estou vendo nada mudar. Ah, porque isso não vai acontecer, isso não vai ocorrer. E sabe, ou seja, é uma fé abalável, não é uma fé persistente, inabalável. Nós devemos, querido, clamar ao Senhor e persistir em clamar até ver o agir e o mover de Deus, a resposta de Deus vindo sobre aquele assunto que estamos colocando diante do Senhor. Amém? Paulo clama a Deus, e olha, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que tudo que ele colocava diante do Senhor, ele tinha a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz que ele coloca diante do Senhor, fala: Senhor, livra-me desse espinho na carne. A Bíblia diz que era algo que incomodava ele. Não fala se era algo físico ou espiritual. Alguns teólogos dizem que provavelmente era algo físico. Era uma enxaqueca que ele tinha constantemente, né, por causa de 2 apedrejamentos que ele teve. Então ele clamava a Deus para livrar ele dessa dor de cabeça. Outros falam que era justamente, né, alguns fariseus de o acusar, né, de ter abandonado a fé. Ele era um fariseu, né, e assim agora está seguindo o caminho, juntamente com aqueles que era chamado da seita do caminho, né, os cristãos. Talvez algumas pessoas, assim, não sabemos muito bem, mas a Bíblia diz que ele clamou a Deus, e Deus não respondeu. E ele clama a segunda vez, e Deus não respondeu. Irmãos, nós estamos falando de Paulo. Ele poderia muito bem falar assim: eu sei que Deus vai responder. Mas não, a Bíblia diz que ele, pela terceira vez, ele clama ao Senhor.
E aí Deus responde: Paulo, chega, a minha graça te basta. Ou seja, você vai viver com isso. Para quê? Para que na sua fraqueza venha manifestar o meu amor a quem eu sou, que eu sou forte. Sabe, então, para demonstrar que o Senhor é na vida dele, né, ele iria viver com aquilo. Pronto, Paulo não ora mais. Por quê? Porque ele já teve uma resposta de Deus, uma resposta negativa de Deus, diante daquilo que ele queria. Ele queria que o Senhor passasse a mão e tirasse aquilo. Mas Deus falou: não, a minha graça te basta. Você já tem a minha graça, você já tem o meu perdão, você já tem a minha presença, o meu mover, o meu poder. Então você vai viver desta forma. Persistir, queridos. Outro exemplo que nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vemos, a palavra do Senhor fala que a mulher Ciro-fenícia, ou cananeia, ela chega diante de Jesus e ela clama ao Senhor pela a filha dela, porque a filha dela estava endemoniada. E a Bíblia fala que Jesus continua andando e ela vem atrás, clamando por misericórdia, clamando por ter resposta do Senhor. E então Jesus para e fala assim: olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Queridos, uma resposta dessa seria talvez para mim, talvez para você ou para qualquer outro, ou para a maioria, né, seria uma resposta, no mínimo, poderíamos falar assim, ó, injusta, afronta. Mas aquela mulher, ela simplesmente sabe com quem ela está falando. Não é com um homem qualquer, ela está falando com o autor da vida, com aquele que tudo pode, aquele que pode tirar a enfermidade, pode trazer restauração da saúde, pode abrir porta, pode trazer vida para aquele que morreu. Ela sabe com quem está falando. A Bíblia diz que ela então vira e fala: Senhor, tudo bem, não é justo, não é ideal, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas Senhor, os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela estava falando: Senhor, eu sei que o Senhor veio para os judeus, eu sei que as bênçãos que o Senhor tem agora é para os judeus, mas existe bênção também que pode servir para mim, mesmo aquelas que podem ser migalhas, pequeninas, já será grande para mim. Irmãos, isso mostrou tamanha fé, uma fé persistente desta mulher, de tal forma que o Senhor libera a resposta dela, libera o milagre para a vida daquela mulher. Vai, seja feito conforme a tua fé. E a filha daquela mulher foi sarada, foi liberta, foi curada, sabe, naquele momento. Agora imagina se ela desistisse. Se quando Jesus a tratou daquela forma, não sendo áspero, mas aquelas palavras daquela maneira, ela poderia simplesmente virar as costas e falar: quem é esse para dizer que é profeta? Quem é esse no qual eles estão falando aí, que é o Messias, o Filho de Deus, falar desta forma comigo? Ela poderia virar as costas e ir embora, e então ficar sem o seu milagre. Esta viúva citada aqui, né, no Evangelho de Lucas capítulo 18, poderia muito bem também falar: eu já dei entrada na minha causa, agora seja feita a vontade de Deus. Esse juiz, quando ele julgar, amém. Não, ela persistiu, ela foi atrás: seu juiz, julga a minha causa. No outro dia, seu juiz, julga a minha causa. Por quê? Porque era algo que tinha valor para ela, era algo precioso. Feche seus olhos um momento, por favor. Feche seus olhos um momento, por gentileza. Seja sincero, lá no fundo do seu coração. O que você tem precisado para que o Senhor possa vir interferindo a seu favor, agindo em seu favor? O que realmente você tem precisado? Olha aqui para mim. Aí eu pergunto, responde apenas aí na sua mente: isso realmente tem valor para você? Isso realmente tem valor para você? Ou é algo apenas que
veio na sua mente agora porque eu perguntei. Sabe, quando algo tem valor para nós, nós persistimos. Nós persistimos. Nós persistimos, querido. Sabe, esses dias eu estava lendo um estudo e a pessoa estava falando o seguinte: aquilo que move uma pessoa que está à frente de uma batalha não é simplesmente matar o seu inimigo, mas é proteger quem ele deixou lá atrás. Ou seja, aquilo que tem valor para ele. Sabe o que move um homem levantar todo dia cedo, às vezes de madrugada, né, Henrique? E põe de madrugada aí, né? E ir para o trabalho, trabalhando como o Henrique aí no SEASA, então é bem de madrugada, né? Ou outros nem tanto um horário assim, mas levantar cedo e ir de segunda a sexta, segunda a sábado, né, no trabalho. O que move é apenas pensando no salário em si? Não é, queridos. É pensando naquilo que realmente é importante para você. A sua família, o bem-estar da sua família, sabe, a conquista dos seus sonhos, a realização dos seus projetos. Quando Jesus voltar, será se ele vai encontrar fé sobre a terra? Uma fé persistente. Aí eu coloco essa pergunta diretamente voltado para você. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na sua vida? Todos nós sonhamos com algo. Nós queremos que o Senhor venha, que o Senhor faça, que o Senhor mova, que o Senhor abre portas, que o Senhor responda, traz milagre, gere aquilo no qual necessitamos. Quando Jesus voltar, você vai estar crendo da mesma forma? Sabe, se buscamos de Deus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis seres humanos da face da terra. Aquele que apenas crê que Deus é provedor de todas as suas necessidades e ele assim o busca tão somente para isso, é o mais miserável de todo ser humano na face da terra. Ah, pastor, Deus não vai responder. Responde, porque Deus move conforme a fé. Mas a nossa fé não pode estar ligada apenas nisso, queridos. Sabe, do suprimento de nossa necessidade. E o porvir? E o amanhã? E o realizar a vontade, o propósito de Deus aqui nessa terra? Muitas pessoas têm o Senhor apenas como o seu Aladim. Perdão, o gênio, né, do Aladim, né? Sabe, o gênio da lâmpada, de que ele tem a necessidade, então ele recorre a Deus. Ele recorre a Deus com voto financeiro, ele recorre a Deus com uma oração, ele recorre a Deus com um jejum, ele recorre, sabe, ah, pastor, é errado, é pecado. A gente recorre. Não é, queridos, não é, é bíblico. Jesus nos incita a isso. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Sabe, Jesus nos incita a isso. Mas quando nós vivemos apenas desta forma, buscamos apenas desta forma para ter a resposta de Deus sobre as nossas necessidades, nós transformamos Deus como o gênio da lâmpada. Eu estou necessitado de algo, então eu pego a lâmpada e vou esfregar, esperando que o gênio saia da lâmpada, né? Vou ler, vou orar.
e esperando que Ele venha e saia da lâmpada e responde. Sim, querido, Deus é poderoso, a palavra do Senhor nos fala isso, né? Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou mesmo pensamos. É bíblico, sim, mas aquilo que me move não pode ser apenas para isso, sabe, e o se entregar ao Senhor para ter uma fé persistente, de que aquilo que Ele disse, Ele é poderoso para fazer, aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, pode ser hoje, amanhã ou daqui 10, 15, 20 anos, Ele vai cumprir, e eu vou continuar crendo, e a minha fé vai continuar a mesma, ou até mesmo crescendo. É assim que devemos nos portar diante do Senhor, diante das dificuldades, diante dos problemas, das lutas, porque existem lutas em sua vida, sim ou não? Sim ou não? Eu pensava que eu era o mais mísero pecador aqui entre todos, mas na verdade, todos nós passamos por lutas. Jesus nos alerta sobre isso, né? No Evangelho de João ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante das lutas, nós devemos ter uma fé perseverante, persistente, olhando para Ele e falando: Senhor, eu não sei como, mas a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu te amo, e eu não sei como que essa circunstância, como que essa situação, como que essa luta, como que esse problema, como que essa dor, como que essa perca vai servir para o meu bem, não sei, mas eu sei de uma coisa: a Tua palavra não mente, e eu sei que vai servir para o meu bem, e eu vou crescer em fé, e eu continuo crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus nos incita a ter uma fé persistente, como uma fé dessa viúva, queridos, mas não apenas para as coisas que nós necessitamos do dia a dia, para aquilo que é eterno, para aquilo que é do alto, para aquilo que é da promessa dEle. Ele diz sim, que aquele que abandonou tudo para viver uma vida de santidade, buscando Ele em primeiro lugar, receberás no porvir muitas bênçãos, amém? Mas também receberá nesta vida. Então é continuar crendo que o Senhor vai fazer aqui, mas tem muito mais para nos entregar quando Ele voltar. E quando Ele voltar, Ele possa encontrar em seu coração fé persistente, mesmo diante das lutas, crendo que você não está sozinho, que Ele é contigo, que Ele está contigo, que Ele que tem te sustentado, que Ele que te fortalece, que Ele que tem te guardado e vai te levar além das suas condições, além da sua capacidade, além até mesmo daquilo que você tem pedido, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus.